Olá, pessoal! Mais uma vez, filosofia em poucas palavras. Como posso ser filósofo? Como posso aprender filosofia? Temos vários livros por aí em PDF físico que falam sobre este questionamento e como também vários vídeos em nossas redes sociais. Porém, tem-se duas escolas, duas posições claras que defendem quanto a essa questão, como posso aprender filosofia ou como me tornar um filósofo. Mas eu analisando, creio que podemos acrescentar mais uma posição. Vamos lá para a primeira posição. A primeira posição, a primeira teoria de como posso me tornar um filósofo, afirma o seguinte: para se tornar um filósofo, para aprender a filosofia, o meio que se tem é a busca da literatura, do conhecimento histórico, filosófico e como também de livros conceituais dos filósofos ao longo da história da filosofia, seja eles os clássicos ou não os clássicos. Então, para essa posição, o meio de aprender a filosofia é estudando a história da filosofia e lendo os livros conceituais dos filósofos passado e contemporâneo. Porém, a outra posição afirma que podemos aprender a filosofia ou nos tornamos realmente filósofos por meio de filosofar, buscar por si mesmo, de acordo com os ensinamentos existentes, filosofar sobre isso, não só simplesmente se tornar uma cópia, se tornar um vaso que adquire o conhecimento deixado pelos nossos antepassados filósofos, mas porém, se nós queremos aprender, nos tornar filósofo, é buscar filosofar sobre essas filosofias antigas e como também sobre as questões que nos espantam no nosso mundo contemporâneo, as questões existenciais. Para essa posição, só se aprende ou se torna um filósofo filosofando e não lendo. A outra posição diz que eu posso me tornar um filósofo da seguinte forma: é por meio da leitura dos conceitos históricos da filosofia, da história da filosofia, porém também filosofando. Você não só lê, mas você também busca filosofar. Você não só filosofa, mas você também busca conhecer. Então, esse método eu creio que é o mais favorável para se aprender e se tornar um filósofo, que você precisa ler sobre a filosofia, aprender a história da filosofia, ler os conceitos filosóficos antigos e contemporâneos, e como também procurar filosofar, falar, pensar, refletir, a nutrir, digerir e ao mesmo tempo compartilhar esses conceitos filósofo. Então, a primeira posição, você se torna um filósofo ou aprende a ser um filósofo ou a filosofar simplesmente buscando, lendo sobre a história da filosofia, os conceitos, livros dos filósofos. A outra posição diz, não, o verdadeiro filósofo, ele nasce não simplesmente buscando adquirir, mas ele nasce filosofando. E a outra posição, não, ele junta os dois conceitos. O filósofo precisa buscar, estudar sobre a filosofia, se alimentar, encher-se dos conceitos e dos conceitos históricos contemporâneos da filosofia, como ao mesmo tempo precisa ser um agente da sua era, precisa ser atual, procurar filosofar sobre o que os outros filosofaram e filosofar também sobre as questões
existenciais, os dilemas contemporâneos, para resolver de uma forma racional, verdadeiro, real, as questões que trazem angústia, espantam-nos como filósofo por essa busca de conhecer a verdade, de contemplar a criação de Deus e conhecer isso que o Senhor nos concedeu. Então, aprendemos a filosofia lendo sobre a história da filosofia, os conceitos filosóficos existenciais, mas também filosofando sobre a filosofia e sobre novos conceitos, novas ideias existenciais. Fui.